futurista. O que o senhor me diz? Professor, dentro da reserva possível, não acho. Dos recursos públicos, não acho viável. Instalar shoppings, parques, shopping centers, supermercados, estações de transporte coletivo em áreas de grande circulação. Sendo que, como o senhor bem falou, será que existe a comprovação de que isso tem eficácia científica? Como que vai estudar? Ainda mais se o senhor falou que tem. Não parece, isso não foi licitado, né? Tem uma empresa que já foi colocada no projeto de lei para ser fornecedor. Vamos tirar essa empresa, vamos supor, tirando a empresa. Porque foi um absurdo. Além disso, e outra coisa, como é que você vai pegar uma estação de metrô? 40 mil reais custava uma cabine dessa na época. Então, aí já tem. E esse tinha carro, versões mais baratas por 10. Mas entre 10 e 40 mil. E eu conheço. Não tem nem como. Você imagina o fluxo de uma linha vermelha do metrô? E aí, moça, você acha que é razoável ou não? Sure. Acho que você trouxe uma questão aí, né? De custo também, né? O custo que você tem para fazer um projeto desse, o que você pode de imediato, com outras medidas mais simples, talvez fazer para contribuir, né? Sobre custo, a gente pode balancear isso aí, porque vou dar um exemplo aqui. Para o Estado. O processo de internação de um paciente Covid saía N vezes mais caro. Dava para financiar N cabines como essa. Se você coloca as cabines, nem que o Estado tenha que financiar parte dessas cabines com linha de crédito, um shopping não teria dificuldade para instalar 10 cabines dessas de uma hora para outra. 400 mil reais, um dia parado, 2 dias parados, é pior para ele. Certo? É pior. Então talvez um shopping não tivesse dificuldade para fazer isso, talvez o Estado pudesse financiar a produção dessas cabines. E já quem estava usando álcool, né? Parecia... E você? Olha, tinha um questionamento que eu tive quando estava lendo, né? Já tinha ocorrido alguma experiência prévia dessa possível instalação? Porque cabines de transporte público, além dos custos, né, inerentes, deveriam ter feito anteriormente, não sei se foi aprovado, acho que você vai falar um pouco depois, deveriam ter feito algum teste, alguma simulação com isso, e verificar de fato sua compatibilidade como uma medida protetiva. Nós estávamos numa fase onde você liberava medidas, inclusive com força de lei, algumas de decreto, que não tinham eficácia ainda comprovada, mas que nós adotávamos, né? Mas vamos começar aqui. Porque, por exemplo, o álcool em gel, quando teve um subsídio aqui no Brasil, não lembro qual foi exatamente, o álcool em gel foi recomendado no direito de higienização. O álcool em gel foi recomendado em 2000, se não me engano, 2000 e... Que a gente acha que o álcool em gel é de agora, né? O álcool em gel não é de agora, é da gripe suína. 2009. Não, 2009. Não, isso. Virou lei no Brasil, virou decreto, tinha que ter repartição pública, toda repartição pública tinha que ter álcool em gel já. Então ele só ressuscitou, como é que não pegou, o decreto que não pegou, igual acontece. Então já. Isso, já tinha. Nas máscaras, como era um trabalho da área de física de partículas, etc., também se comprovou rápido, se avançou rapidamente na questão das máscaras. Agora da cabine. Mas num debate, quando nós debatemos, a gente deu um parecer, eu vou colocar aqui o parecer que nós demos, mas são possíveis ver inúmeros problemas nessa questão. A gente precisa analisar e discutir isso, né? Quando você vai discutir. Primeiro, na minha visão, já começa ali, ó. Institui a política municipal de sanitização em São Paulo para conter a transmissão de doenças infecciosas. É um projeto muito amplo. Embora ele fale sobre a Covid, depois você pode ter emendas desse projeto, e ele pode, se ele virar uma lei, você pode ter emendas dessa lei e adicionais dessa lei, que são muito complexas. E sanitização. Se você ver o objeto da cabine a ser sanitizado, quem que é? Quem que é um objeto que é sanitizado numa cabine? O objeto é a pessoa. Ser humano. Ser humano. Sanitizar ser humano, gente. A gente vai remeter isso aqui a questões muito mais complexas. Vai pegar na ética, né? Você não sanitiza seres humanos. E, professor, conhecendo esse vereador aí, o Camilo, que eu conheço ele, é tranqueira. Nessa questão eu não vou entrar. Só bater o olho ali, eu falei, essa questão eu não vou discutir. Esse Camilo, Cristóvão,
Então, esse ponto a gente vai pular um pouco, mas voltando aqui. Então, sanitizar, você não sanitiza pessoas. Nossa, essa eu não sabia. Esse conceito não. É somente ambientes? Eu não sanitizo. Como é que você não sanitiza uma pessoa? O ser humano, ele não é sanitizável. Porque ele é um objeto. E isso aí arremete a outras questões mais complexas. Ele pode puxar, se começa a fazer, você pode puxar isso, você pode levar a. Vamos sanitizar pessoas com HIV daqui a pouco, pessoas com hepatite, pessoas com. E aí tem o sujo e tem o limpo. Né? Tem o sujo e tem o limpo. E a gente vai avançando nessa discussão. Né? Sanitizar pessoas me parece algo um pouco quanto estranho quando você lê isso aí. E a gente está longe, por isso que teve associação, né, a vacina com HIV também. Né? Exatamente. Aí você pode falar assim, mas isso é bobeira, não existe mais, a gente evoluiu a ciência, o mundo é um lugar melhor, o Brasil é um lugar melhor. O colega dele, que estava aqui, eu não lembro o nome dele, que é advogado trabalhista, narrou aqui no primeiro dia de aula de que ele tem uma cliente que foi demitida porque era portadora do HIV e estava se manifestando. 30 anos depois, a gente voltou nessa discussão, ela foi demitida. Ela foi demitida por causa disso. E ainda eu vou te dizer o que pra mim parece absurdo. Como eu falei, não sou um jurista, não tenho coisa. Mas sabe o que me parece mais absurdo? Depois que ele falou, eu estava discutindo com um outro colega, esse comentário do aluno, do colega dele, é de que eu não conheço o processo, era necessário conhecer o processo, etc. Mas me parece muito absurdo um juiz se propor a analisar uma questão como esta. Se foi afirmado ao longo do processo que a demissão foi feita por causa disso, e quem demitiu confirmou, demitiu porque tem HIV, podia contabilizar as pessoas. Me parece que a gente voltou a julgar algo que já tinha sido pacificado. Agora tem que julgar de novo alguém que foi demitido por ter... Eu sei que tem algumas causas, algumas defesas em que o juiz, o Ministério Público, só fala assim, olha, não cabe esta defesa, né, por matar por questão da honra. Não cabe mais, né? É uma tese que não é mais aceita, não se julga mais baseado, pelo que eu entendi, depois da súmula vinculante lá do STF, não se julga mais assassinato do companheiro da companheira em defesa da honra. Me parece muito estranho essa altura do campeonato a gente está rediscutindo, um juiz se propor a abrir e discutir uma questão como essa, a não ser que fale assim, não demitir porque era portadora do vírus, tal, demitir por outras questões. Mas supondo que foi isso, é absurdo. Essa questão da legitimação da honra foi por muitos anos admitida por ordenamento jurídico. Foi por muitos anos, sim? Muito tempo. Acho que ano passado, retrasado, caiu, né? Faz pouco tempo. Só que até que muito recentemente alguém sugeriu que isso feria a tese do feminicídio. Uhum. Então, assim, como que até hoje se admite essa questão de legítima defesa da honra, então se legitima um feminicídio a favor de uma pretensão que o homem não poderia ser traído, não poderia sofrer um adultério e tal. Então foi só agora que... Só agora. E a gente acha que a gente está na época das luzes. Então, a gente supõe que está na época das luzes, mas olha que a gente tem que discutir. Se tinha defesa... Mas não fazem 3 anos isso. Não fazem 3 anos. É bem recente. Então, nesta época, a gente teve que rediscutir se matar em defesa da honra é ou não. Um juiz vai ter que julgar. Um juiz, e talvez uma turma recursal, vai ter que julgar se a demissão realmente foi por esta causa, exclusivamente por esta causa, se aquilo era válido ou não. Ou seja, tem alguém julgando ainda uma questão que já... O que acontecia é que, quando o promotor que atua no caso denunciante na ação penal pública, que seria no caso do homicídio, mas havendo essa questão da legítima defesa da honra, aí seria entendido que era um excludente de ilicitude, então a denúncia não iria ser encaminhada para o júri. Então o juiz ele absolvia de pronto antes da ação. Então já matava de... Pode falar. Então, com relação à questão do júri, eu tive uma professora no semestre passado, ela se chama Ana Lúcia Pastor Schmitz Maia. Ela é formada em Ciências Sociais e Direito pela USP. Ela tem um livro chamado Jogo e Pós-Júri. Eu não lembro muito bem qual é o título. Ela fala que nos júris diferentes na área jurídica, né, no tribunal, em casos de homicídio, feminicídio, enfim, o que está em jogo são valores.
Né? Então, essa questão, por exemplo, né, de sobrepor a honra, né, em nome de um crime, por exemplo, é um valor que está sendo colocado em jogo. Aí, não sei assim, o que isso implica, né? O que de fato a justiça tem que priorizar. Né? Porque, por exemplo, em questão de bater uma determinada pessoa em nome da honra, mas a vida da pessoa muitas vezes é colocada como um fundamento central. Né? Porque como são questões de vida que foram perdidas, tem toda uma questão de, por exemplo, eu matei uma pessoa por honra, para ter minha integridade pessoal, e a outra questão que, por exemplo, pode estar implícita, a questão da pessoa ter um certo privilégio. Acho que isso acaba desumando-se em muitos aspectos. Na verdade, assim, direito, ele, o tempo todo, ele é uma contraposição de valores, né, que você sobrepesa. Qual é mais importante? Por exemplo, se você já existe um caso paradinho que é a editora que foi obrigada a recolher os livros que havia publicado, que era um livro que fazia apologia ao nazismo. Então, aí você tem dois direitos, né, que se sobrepõem. Liberdade de expressão, né, e o direito que você tem de não ser sobrepujado por pertencer a uma etnia. Né? Então, aí nesse caso, o Supremo ele determinou que o valor que uma etnia não seja sobrepujada é maior do que seu direito de se expressar. Né? Então, nesse caso, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem o direito de um homem traído que acha que tem a sua honra queimada porque sofreu um adultério, e o direito à vida da mulher. Então, foi decidido que o direito à vida sobrepõe-se ao direito à honra. Mas, enfim, o tempo todo esses direitos são colocados e confrontados. As coisas são complexas para você falar de bate-pronto e para alguém, às vezes, estar numa rede social falando a milhares ou milhões, dependendo do caso, de forma tão leviana, ou para alguém propor um projeto, talvez sem mais. Porque essa pode ser uma questão política, mas acima de ser uma questão política, ela é uma questão científica. Ela tem que ser debatida nos moldes científicos também. Esta lei criada ou não, ela tem que ter um embasamento científico. Ela não pode ser criada à conveniência, ou porque seria popular, ou porque todo mundo queria abrir as lojas, e daí vamos criar uma cabine para isso, e etc. Então, não pode ser criada à conveniência, tem que ser um debate científico, tem que ser travado para essa questão. E ela pode ser travada em vários níveis. Se eu fosse professor de sociologia, filosofia no ensino médio, ou dependendo da universidade, ou de direitos humanos, eu talvez discutisse essa questão se as pessoas são seletizáveis ou não, se esse conceito está certo, mesmo de linguística. Será que, olha como a língua tem uma implicação gigantesca. A pessoa é seletizável? O que é seletizável? O quê? É o corpo dela, externo, interno? O que é seletizável? E cada área vai ter um olhar diferente, né? Para isso, né? Até de justificar ou invalidar, né? Sim. Aí a segunda coisa que eu debateria nisso, que nós debatemos, né? Evitar transmissões infectocontagiosas e etc. da equipe higiene. Aqui a gente vai trazer esse debate econômico mais pra frente, no nosso parecer a gente traz o debate econômico, a gente traz... Essa é uma questão que foi muito complexa. O que aconteceu com a Anvisa na época? A Anvisa, uma reguladora, à luz do presente compreensão sobre a Covid e de que não havia tratamentos com grande eficácia, e de que não havia ainda uma medida sanitária adequada, etc., ela começou a liberar de maneira acelerada e fez bem, acho que na minha visão fez bem, o que era o out-label, era o que estava em cima da mesa, o que dava para fazer, então que não parecesse absurda. Então ela começou a liberar. E aí, para que surgissem os estudos e etc. E se usou isso aqui, ó. E se usou isso daqui. Porque essas cabines elas foram todas recolhidas e proibidas depois. Proibidas não, todas recolhidas. Mas se usou. E aí, como nós demos o nosso parecer, e aí também é discutível o parecer, né? Porque o nosso parecer fala o seguinte: a indicação de um produto único pode levar a uma busca massiva pela substância. A gente questionou isso.
E que isso podia levar... Viu como você consegue separar no debate? Vamos debater isso. Ó. Pode levar a uma busca massiva, é uma discussão econômica do produto. E isso pode elevar o preço do produto, tudo bem, porque a vida vem acima dos valores financeiros, etc. Tal, e você pode pensar a questão do custo, mas isso poderia levar a um desabastecimento de outros produtos do qual este era ingrediente formulador. Então a gente poderia ter uma consequência em áreas hospitalares, em outras questões para atender o comércio. Viu como é mais complexo? Não. Usa lá essa substância, usa, tá lá, beleza, tem a substância, usa. Da onde vai ser usado? Como vai ser usado? Qual a repercussão econômica que isso tem? E pior, qual a repercussão que a gente tem sobre outras áreas? Será que a gente vai ter que inativar áreas hospitalares por causa disso? A segunda questão que nós falamos. O processo de sanitização, existem vários produtos que são regulamentados pela Anvisa, então por que só usar esse? Então a gente abre o debate econômico também e de eficácia. E nisso a gente pode tratar da questão da eficácia. Se você está numa turma de química, de farmácia, de biologia, de saúde pública, de medicina, você consegue tratar a questão da eficácia, né? Desse material. A questão econômica e a questão da eficácia. E aí o que nós colocamos? Até o momento se desconhecem estudos sobre as cabines. Se desconheciam estudos. E eu vou te dizer que eu acho que, eu posso estar enganado, mas nenhuma universidade prosseguiu com esse estudo. Porque você achou meio folclórico aquilo, meio... Também de uma certa urgência, né? Uhum. Dá pra você pesquisar. Não, mas a gente poderia ter continuado com esses estudos. Porque a gente vai ter outros. É provável que nós temos outros. Mas eu não conheço estudo. Pode ser que existam e eu desconheço. Estudos sérios sendo conduzidos sobre o uso da cabine. Até mesmo porque o uso da cabine implica outras questões éticas que precisavam ser superadas primeiro. A gente inverteu ali, né? Então, não tem estudo científico sobre a eficácia dos desinfetantes. Ele fala assim, ó, dentro da nossa legislação sanitária podem existir problemas de enquadramento, já que tal aplicação encontra-se em limiares, pois é feita a aplicação da solução diretamente sobre a pessoa e superfícies inanimadas. Superfícies inanimadas, tudo bem, ninguém vai defender o direito do computador ou o direito da garrafa de ser sanitizado ou não, acho que nem cabe, né? Mas as pessoas elas estão se submetendo ali. Se a gente tem uma discussão se o cara vai tomar vacina ou não, se ele vai tomar medicamento ou não, e aí, não vai ter essa discussão? Se a gente vai submeter uma pessoa a um processo de sanitização? E outra coisa, vai submeter quais pessoas? Homens, mulheres, crianças, idosos, indiscriminadamente, sem teste antialérgico, sem teste de efeito adverso? Quais são os estudos de efeito adverso sobre aquela condição, concentração? Outra coisa que discutiu, e aí mais uma vez a gente está discutindo isso porque é do campo de vista científico, biológico, de saúde pública, saúde química e dentro da área de farmácia e bioquímica também. Por quê? A gente fala assim, a pele é uma barreira do corpo humano, impede a penetração de alguns patógenos. A gente questionava se a exposição contínua a essa substância sanitizadora não teria impacto na nossa defesa da nossa derme e epiderme. Mas da mesma forma que ele vai matar o que faz mal, vai matar o que faz o bem, também está na nossa pele. É que nem enxaguatório bucal, tem uma briga legal científica nisso. Ele mata também a parte boa da boca. Essa substância aí é para enxaguatório bucal, sabia? Então, ela compôs o enxaguante bucal. Então, você neutraliza, a parte boa também vai embora. Essa era uma discussão que nós tínhamos. É a seguinte, a gente falou o seguinte. E esse é um estudo que precisa ser feito. Você mata os vírus. Ok. Você mata todos os vírus ou você ajuda a fazer um processo seletivo desses vírus? Mata todos os vírus. Não, será que mata todos os vírus? Ou porque a gente estava no processo de mutação da Covid. Está em processo de mutação da Covid. Agora parece que as versões... Os updates começaram a demorar um pouquinho mais para sair, mas antes era a cada 3 meses. Você tinha uma nova versão de Covid, né? É um novo sequenciamento. Então, quando você faz isso, você mata todos os vírus? Ou alguns deles sobrevivem? E aí sobrevivem os mais fortes ali, os mais fortes tem bem chulo, né? Mas sobrevivem os mais aptos ali. Os que vão, e aí você tem uma possibilidade de uma nova variante. A gente começou a discutir isso. E o que você falou, a gente vai acabar com a defesa da nossa derme e epiderme? Será que vai acabar? Será que não? Vai acabar ou não? Não sei. Se os dentistas, que são os dentistas, estão discutindo fazem 20 anos o enxaguante bucal, nós vamos de uma hora para outra dizer que não, pode aplicar sobre a pele agora que está tranquilo.
E outra coisa, você vai aplicar no seu filho, bebê de colo, a partir de quantos meses? Entendeu como é a importância dela? A partir de quantos meses? Para cada uma dessas perguntas serem respondidas, essa Câmara precisava ter convocado um especialista distinto para responder cada uma dessas questões. E eu nem estou falando muito das questões legais e de direitos humanos e sociais, filosóficas, econômicas, que não é mera. Eu estou falando dessas. Para cada uma dessas, a gente precisa ter um estudo de impacto, pelo menos um parecer razoável ali para tomar uma medida de emergência. Vamos lá só. E aí o que nós falamos ali, ó. O Covid-19 é transmitido pelas vias. Na época era o que nós sabíamos. É importante dizer, se tudo que você tem é a luz da época. Tanto é que investigadores hoje acham muito interessante ler decisões de tribunais para investigar questões de saúde pública, inclusive, porque os tribunais lá de 1800, 1700, 1600 deixaram isso registrado. Então, muitas das questões que você sabe sobre costumes e questões científicas na época vêm a partir de decisões de tribunais. É uma fonte interessante. Então, à luz do que nós sabíamos, nós falamos o seguinte: o Covid é transmitido por vias respiratórias, que não são atingidas durante o processo de descontaminação por essas cabines. E que não impediria a transmissão por gotículas da fala, espirros, tosse, bem como contato de superfície, com superfície. Na época, olha como é que é, está desatualizado, repara isso. Hoje a gente sabe que o contato por superfície não é uma das maiores causas de transmissão, mas na época a gente não sabia. Na época a gente achava que o contato por superfície, eu lavava todas as sacolinhas, tirava, colocava no sol, passava cândida, álcool, cloro. Então a gente achava que a superfície era um dos grandes vilões, né? E não importa a transmissão do fato de tosse de superfície. O que levaria a população a uma falsa crença de segurança, agravando a propagação. Porque a intenção era abrir. Vou abrir baseado numa cabine. Todo mundo vem, passa pela cabine e fala assim, agora tá tranquilo. Né? E, viu como essa discussão de que o de sanitizar a pessoa é mais profundo do que ele pensa? Porque se eu estou carregando o vírus, muito provavelmente você está carregando, e nós, como nós somos simplistas, você está carregando a sua área externa. É o que se pensa, para essa cabine, esse é o tipo de pensamento. Você carrega o vírus e você carrega esse vírus para sua externamente, não é internamente. Você está carregando externamente. Então você é um cidadão sujo mesmo. Então, como você está sujo, seja porque outras pessoas te sujaram nesse ambiente, ou seja porque você é um ser humano, a gente precisa sanitizar você. Vamos sanitizar, passa você na cabine aqui e está tudo tranquilo. E a colega, como poderia ser sanitizada, mandar ela embora, né? Qual colega? A colega do vírus. Exatamente. Uma falta de informação. Não pode ser sanitizado, vai embora. A gente tem que pensar em tudo, como você falou, porque essa é uma questão para posterioridade. Essas questões que nós debatemos hoje, elas vão ter impactos, esse processo formativo aqui, por décadas. Vai além da nossa vida útil de trabalho. E talvez tenha um impacto disso daqui a 30, 40 anos, e que nós não sabemos como isso impactaria. Liberamos essas cabines agora, sem a devida discussão, sem o devido debate, o governo subsidia, fomenta-se uma economia toda. Olha, no dia, quando ele colocou, porque eu sou minha formação é em química, quando ele colocou isso em debate, os vereadores colocaram esse debate, eu recebi a ligação de pelo menos 3 empresas pedindo para que eu desse consultoria e começasse a assinar, porque precisaria de algum químico responsável. Então já havia um mercado se preparando. E a fala era a seguinte: se São Paulo passar, todo mundo vai passar. Porque havia pipocando projetos em vários municípios, estados, etc. O pessoal fala, se São Paulo passar, todo mundo vai passar. Existe um interesse que movimenta também, né? Exatamente. Imagina o vendedor dessa solução. Essa solução, com um simples projeto, ela já começou a ter falta no mercado. Ou seja, a gente já comprando, estocando esse material, fazendo representação. Então. Primeira a possibilidade que tinha de validar ela já movimentou todo o mercado e o estímulo para que ela fosse consumida. Pessoas se anteciparam, fizeram estoques e como que se era. Porque é emocional. É emocional. Eu acordei, eu estava em casa lá, trancado em casa, eu acordei, e aí eu vi um médico, professor de Stanford, é das 10 melhores universidades do mundo,
recomenda a presidente americano, e não tinha, não tava, eu fui lá, não consegui achar, escutei ele falando, falei, vou comprar. Eu pensei, olha, eu cidadão em tese, bem formado, qualificado, falei assim, vou comprar. Então só pra você ver o impacto disso. É emocional, né? Emocional. Na primeira aula. Emocional. Eu não debati, não pensei, não, eu vou. Eu conversando com meu irmão, minha cunhada também, meu irmão trabalha com modelagens, né? Minha cunhada também. E ele falou, não, mas peraí, deixa eu ler. E aí a gente ficou uma semana fazendo modelagem. Falou assim, é provável que isso aí seja porque a cloroquina já tinha ido e vindo pro Zika, pro HIV. Modelagem. Você pega e faz uma... A gente fez uma modelagem estatística para mostrar onde a cloroquina já tinha sido aplicada e quais eram os possíveis gaps que ela tinha. Porque ela já ressurgiu, voltou à vida em vários momentos, além da própria malária, que eficácia inquestionável, mas ela já tinha vários. E aí você tem nessa modelagem, você faz lá meta-análise e aí por diante, né? Você pega um conjunto de apanhado de artigos. E eu, obviamente, não durou uma semana a minha convicção. A gente entrou na discussão sobre a questão da associação do medicamento com o potássio, com o cálcio, com o zinco, e de como é que isso fazia o bloqueio das células mensageiras. Era interessante a discussão. E ela se seguiu, essa discussão, por muito tempo. Né? Por muito tempo. Mas o ponto é, eu, no whole point, na emoção, como a gente falou, na emoção, o cidadão científico, bem informado em tese, tomei essa decisão de tentar comprar o material. Não me preocupando com a pessoa que tinha lúpus, a pessoa que tinha reumatismo. Agora, imaginem os demais, como é que são feitos e como ainda é feito. Se eu levei uma semana para ser dissuadido no meu pensamento, eu mudei o pensamento, mas mais de uma semana. E a ivermectina? É um outro também, a gente fez modelagem para isso. A ivermectina, inclusive, aqui no HC a gente tem alguns pacientes lá que tiveram problemas de fígado severo e levaram ao transplante, levou-se ao transplante. O número de paradas cardíacas também que nós tivemos de ataque cardíaco, de acidentes cardiovasculares foi imenso, mas aí por diante. Mas o ponto é esse. Viu como é um debate que pode parecer que... vai embora, o negócio... você fala assim, é uma lei. É uma lei. É uma lei. Vai pegar ou não vai pegar? Eu vou colocar aqui na minha garagem. E aí a sua mãe, a sua avó, o seu pai, o seu avô falam assim, eu acho legal aquela cabinezinha. Tinha gente que fazia fila para passar naquela cabine. Porque tinha os caras colocar... Olha a publicidade. Eles colocavam em alguns lugares, alguns metrôs, entendeu? E aí a pessoa fazia fila para passar por aquilo. Viu como é um debate científico isso? Isso não é um debate de achismo, é um debate que está agora pela população, com a população, sobre os prós e contras. Mas ele tem que ser devidamente argumentado. E aí eles tomaram as decisões deles na época. E agora vamos aqui, consideração sobre o... Então, quando a gente fala de conhecimento popular, de conhecimento empírico, do que nós trazemos, já que nós somos cidadãos que vêm já para a escola, para a universidade, para a academia, ou para a mesa de bar, ou para a roda de família, não tanto porque a gente é formado por aquela roda, geralmente, por aquele grupo. Mas nós somos cidadãos que nós vemos formados, a gente é formado pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos vizinhos, pelo desenho que nós assistimos, pela reportagem que nós vemos. Então, quando você chega na idade escolar, na fase escolar, ou na fase acadêmica, você tem uma série de convicções com você e uma série de maneiras de interpretar as informações que te são dadas. Então, nós precisamos ter e precisamos ajudar as pessoas que nós estamos ajudando a formar opinião a desenvolverem um certo grau de ceticismo. Pode parecer forte a palavra, mas é de ceticismo. Será que é assim mesmo? E aí, em especial, quando as pessoas... a maioria das mentiras, elas não são... A maioria das mentiras científicas, elas não são contadas propositalmente. É o seu professor, às vezes, que está convencido, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, que está convencido de que aquela árvore não tem diferença, de que a medicação não faz efeito. Ela conta porque ela está espalhando aquilo. Ou de que soube que o vizinho do amigo dele morreu porque tomou uma vacina, ou que foi curado porque tomou um medicamento X. Tem que ter um ceticismo, né?